Então nós criamos uma nova área chamada sucesso do cliente. Algumas pessoas meio que já conhecem um pouco dessa metodologia, mas a gente fez um estilo um pouco diferente. Então qual que é o contexto do que a gente tinha como problema? Terminamos o ano de 2022 com uma taxa de renovação de clientes em 45%. Então quando a gente olhava isso aqui, tá? Então, quando a gente estava ali prestando atenção, o que a gente quer para o nosso ano e tudo mais, a gente olhou, o faturamento é um dos itens que toca, que rege aqui a Mestre. A gente tem 3 ações principais, então, aumentar o faturamento da empresa, aumentar o sucesso para os nossos clientes e aumentar o sucesso dos nossos colaboradores. A gente trabalha sempre nesses 3 pilares todos os anos. Então, qual era o nosso problema em 2022? Taxa de renovação de clientes em 45%. O que estava acontecendo? Estou perdendo 55% do meu faturamento toda virada, né? A cada virada de ciclo, e não é que a gente fecha clientes só uma vez no ano, né? A gente está fechando todo mês, mas a média de renovação é para cada 3 clientes, 2 vão embora e 1 fica. Então, para a gente era uma perda, era um problema, né? Isso impactou ao longo dos anos o nosso faturamento. E aí veio o segundo problema, tá? Nós nunca fomos intencionais na hora de aumentar o escopo dos clientes já existentes na casa. Leia-se como upsell ou cross-sell, tá? Então a gente nunca foi upsell. Não, tá errado aqui, eu quero ir cross-sell. A gente nunca foi intencional. E isso aqui é um problema, porque quando o cliente está na casa, ele já confiou em você, ele confia na sua autoridade. Se ele está gostando do seu trabalho, é fundamental que você descubra se ele deseja alguma coisa a mais. Porque se você não oferecer para ele, ele vai procurar no mercado. Então, às vezes, cara, a gente estava lá e, o cliente era de mídia, e aí ele procurava uma agência de SEO e fechava com a agência de SEO. Ou o contrário, o cliente é um cliente SEO e aí procurava uma agência de mídia para poder fechar, simplesmente porque não sabia que a gente fazia aquele serviço. Então, o trabalho aqui era ser intencional e entender, o que esse cliente quer a mais? Será que eu tenho? Como é que eu posso oferecer no dia a dia aqui para ele? Tá? Então, a intencionalidade pode aumentar o seu faturamento. Essa busca por entregar uma landing page a mais, um e-mail a mais, uma avaliação a mais, não sei o que você vai entregar, né? Uma cópia a mais, campanhas a mais, mas o fato de você ser intencional faz a diferença. E não dá para você ser intencional tentando empilhar um monte de prato, tá? Não dá para você ali girar 80 pratos, né? De vender, atender cliente, trabalhar o time, não sei o que, e pensar no upsell. Isso não é o normal de um dono de agência iniciante lá, com uma urgência. Ele não vai focar no upsell. A partir de agora que você viu, você não vai mais desver, né? Você vai focar nessa visão. Mas aí a gente entendeu que deveríamos construir uma área que fosse responsável por renovar e vender mais para os mesmos clientes. Então, o estalo foi aqui. Quando a gente entendeu que se a gente fosse intencional para alguém ser dono da renovação e alguém ali ficar de olho se pode aumentar e vender mais para um cliente, a empresa fatura mais. E qual que foi o grande resultado? E eu quero ver se vocês vão achar legal. Qual o grande resultado? Qual o grande resultado de implementar uma área de sucesso do cliente com essa mentalidade, tá? Porque aqui, vou botar aqui, até como sazon do ricota, tá? Porque foi uma visão diferente, a gente fez diferente do mercado, beleza? Qual foi o resultado? Saímos de uma taxa de 45% para... Alguém chuta para quantos por cento a gente aumentou a taxa de renovação? Saímos de uma taxa de renovação de 45% para 75%. Para fazer uma conta simples, né? Basicamente, antes o cenário era a cada 2 clientes perdíamos 1. Né? A cada 2 clientes a gente perdia 1. Atual, a cada 4 clientes perdemos somente 1. Então a gente passou a ficar com 3 clientes e não somente com 1. Na teoria anterior a gente perderia 2.
e isso é um aumento de faturamento para a agência. Beleza? Então, é um cenário... O Raíssa, depois você responde o falar o Maia ali pra gente, tá bom? Mas pra gente foi uma baita conquista, porque isso é um incremento de faturamento. Imagina aqui, ó, é um contrato anual a mais de 100 mil reais. Se eu tenho 4 projetos em média para renovar por mês, eu estou aumentando meu faturamento por volta, um mínimo, de 100 mil reais. Todo mês eu tenho 100 mil reais a mais do que eu tinha antes. Então é um desafio que valeu muito a pena. Onde a gente errou, para depois falar para vocês onde acertamos. Onde erramos na jornada de criar uma área de sucesso do cliente, tá? Então eu vou colocar aqui e ser totalmente transparente com vocês de onde erramos. O primeiro erro foi colocar a área sob o comando da área comercial. Porque na minha cabeça, olha que muito louco, né? Quando a gente não tem, e aí vou trazer até aqui para vocês. Cara, qual que é o grande problema da gente não ter um mentor, alguém que possa compartilhar experiência com você? Quando a gente foi criar a área de sucesso, eu falei, cara, faz todo sentido. Eu quero uma área que seja muito mais comercial do que atendimento, porque as agências todas falam, tem alguém de atendimento para centralizar a informação, que você ganha escala do time operacional. Nunca fui muito adepto dessa visão. Eu falei assim, cara, sucesso do cliente deveria ser detentor da renovação, do upsell, do cross-sell. E isso era lógico para mim. Então quem é da parte do dinheiro é a parte comercial. E aí eu coloquei lá na minha ingenuidade, sem ter alguém para compartilhar, sem ter uma fonte para beber, sem ter uma live, um curso, um mentor, mais uma vez, para poder me dizer, Fábio, por ali é mais inteligente. O que eu fiz? Eu falei, cara, vamos botar debaixo do time comercial, porque o time comercial já fazia renovação, então vamos colocar debaixo do time comercial. E aí sim eu tive um grande problema. Beleza? Então aqui, se eu tivesse um mentor que já tivesse passado por esse tipo de experiência, seria muito mais fácil. Então, que impacto que deu aqui? A liderança do comercial não conseguiu girar pratos simultaneamente, tá? Ou seja, a liderança ali não teve espaço mental e não se preparou para acomodar o time comercial, que era uma pegada, e acomodar o time de sucesso do cliente, porque era outra pegada. Eu olhei pela lógica de que o time comercial, que o time de renovação, né, de sucesso do cliente, era só vendas, mas existe o relacionamento, tá? Dentro do sucesso do cliente existe muito toque, vou chamar dessa forma, em atritos e desafios com clientes. Esses atritos sugaram a energia da liderança comercial, fazendo com que nós deixássemos de vender o volume necessário para crescer. E aí foi um problema, esse atrito sugam, né? Então, a gente diminuiu o volume de novas vendas. Olha que muito louco, tá? Olha que muito louco. Eu achei que fazia sentido. Cara, eu vou te dar pessoas para você poder renovar mais e tal. Fazia sentido na minha cabeça. Só que na hora de colocar lá, sucesso do cliente, ela tem que trabalhar junto com o cliente. E aí geram, né? E você começa a captar mais problemas e desafios, né? Como disse o Wagner, as pessoas buscam relacionamento, elas querem estar ali. E esse tempo, esse desafio de ter que lidar com os atritos fez com que a liderança olhasse mais para os atritos do que para as novas vendas. E aí fez com que a gente perdesse capacidade de venda. A gente diminuiu, né, a velocidade com que a gente vendia. Então foi um problema muito sério. E aí isso refletiu, no final das contas, refletiu em renovações não aumentando, né, ou melhorando a taxa comercial e faturamos menos. E aí nesse momento foi a hora que a gente optou por fazer uma troca de áreas, tá? Então esse foi um dos primeiros desafios. O segundo ponto, que é o contrário, tá? O perfil de sucesso do analista, né? Do analista de sucesso do cliente mudou. Então, essa pessoa
Analista, tá? Mudou. A pessoa precisa ser comunicativa, beleza? Precisa ter foco em resultado, porque vai buscar as metas. E precisa ter uma extrema organização, tá? Um alinhamento importante. A pessoa é o olhar do dono da agência. A última coisa foi iniciar o monitoramento de gatilhos, que a gente chamou de gatilhos, tá? Que nada mais é do que atritos que surgem na operação, precisam ser documentados e endereçados, tá? Para que você saiba o que está acontecendo. Então, pô, não estou batendo a meta, algo não foi entregue no prazo, vai atrasar alguma coisa, não foi feita uma reunião. Tem vários gatilhos que a gente tem, nem sei quantos gatilhos aí. O que mais quer colocar? A pessoa precisa conseguir ter um tato comercial para vendas. Muito bom, né? Então, vou colocar aqui. Precisa ter um tato comercial para vendas e negociação. Negociação. Muito bom, Nath. Valeu por complementar. Não pode ter medo de vender. Não pode ter medo de vender. É isso aí. Então é quase uma pessoa do comercial, mas que ela é mais empática, eu diria assim. Ela trabalha melhor com organização e ela precisa ser bem comunicativa. Então é um perfil bem comercial essa pessoa. E esse monitoramento de gatilhos foi um trabalho para entender todos os atritos que existiam e para cada atrito a área operacional precisa dar satisfação. Eu acho que isso aqui é o 80-20.